Olá, turminha, vamos começar no livro de História, páginas 36 e 37. De lição de casa, eu havia deixado para vocês fazerem, escrever o nome de alguns amigos, de 4 colegas, e colocar a data de aniversário de cada um, inclusive o seu aniversário. Depois, consultarem um calendário e marcar um X para indicar se a data, esse acontecimento, o aniversário, está no presente, no passado ou no futuro. Na página 36 também, não como lição de casa, mas agora como tarefa, o exercício número 5, vocês deverão marcar um X nas características de cada relógio. Então, nós temos o relógio de água, de sol, de ponteiros, de areia e digital. Qual é a característica aí desses relógios? Qual desses pode precisar de bateria? Marca um X, pode ser mais do que um. Baseia-se em um elemento da natureza. Precisa da natureza para saber o horário. Também pode ser mais do que um. E mostra a hora com detalhes. Então, você consegue ver os segundos, minutos, marca um X. Próxima página, página 37. Complete as frases com as palavras disponíveis nos quadros abaixo. Então, temos aí 4 palavras: relógio, semana, dia e ano. Vocês deverão encaixar cada palavrinha nas frases aí, dando coerência para a frase. Então, vamos lá. Dura 24 horas. O quê? Então, olhem as palavras e escreva qual dessas se encaixa aí. Utilizamos o para marcar as horas. Uma tem 7 dias. Tem 12 meses e pode ter 365 dias ou 366 dias. Lembrando, para facilitar, vocês podem riscar as palavrinhas que já foram colocadas. 7. Preencha a cruzadinha com as respostas dos itens. A. Tempo que está para chegar, quando as situações ainda vão acontecer. Lá na cruzadinha A. Que palavra será que vai encaixar? Tipo de caderno que serve para registrar as atividades que serão realizadas. Nós utilizamos esse tipo de caderno todo o início da nossa aula. Que caderno é esse? C. Aquilo que ocorre ao mesmo tempo. Essa palavra eu acredito que alguns não conheçam, então peça ajuda para um adulto. D. O momento que você está vivendo agora. E o tempo em que as situações já ocorreram. Para a lição de casa, página 38 e 39. Olha a sequência dessa história. Observe as imagens com atenção. Será que a ordem dos quadrinhos e das legendas está correta? Na página 38. Então, veja aí se a história tem começo, meio e fim. Lá no final do livro, vocês deverão destacar, na página 130, os adesivos, onde vocês deverão colar eles nesta página aí. E na próxima aula faremos a correção. Antes de colar, veja direitinho se a sua história está com coerência, para não colar errado. Agora, finalizando o livro de História, vamos começar o livro de Geografia. Aula de Geografia, páginas 38 e 39. Trabalhamos bastante sobre bairros. E agora nós vamos revisar o que aprendemos. Temos 2 imagens. Uma do município de Londrina, 2016, foi tirada a foto. E a outra é do município de Guarulhos, aqui em São Paulo. Então, uma fica no Paraná e a do Guarulhos fica aqui em São Paulo. Responda. Que diferenças você observou entre esses bairros? Existe alguma diferença? Quais são? B. Por que existem essas diferenças? Por que será que um bairro tem mais casas que o outro? Quais são essas diferenças e por que existem essas diferenças? C. Algum desses bairros se parecem com o bairro onde você mora? Número 2.
O bairro onde você mora fica na cidade ou no campo? 3. Do que você mais gosta no seu bairro e do que você menos gosta? Próxima página, página 39. Compare as fotos e responda as questões. Nós temos duas fotos, ambas são do mesmo lugar. É a vista da rua Florencio de Abreu, no município de São Paulo. Só que uma foi tirada em 1914 e a outra foi tirada em 2014. Agora peça ajuda para alguém aí da sua família. Quanto tempo se passou entre a data da primeira foto e da segunda foto? É uma continha de menos. Vocês deverão pegar 2014, que é o número maior, sempre o número maior, né? Na continha de menos fica em cima, e 1914. Quanto tempo se passou de uma foto para outra? Veja o resultado e anote na questão A. B. Quais mudanças ocorreram nesse lugar? Então, tiveram algumas mudanças aí que eu também já estou vendo. Quais foram? Então, pode anotar mais do que uma. C. Mesmo com as mudanças que ocorreram, há elementos que permaneceram? Quais? Então, se vocês conseguirem observar aí quais elementos que permaneceram, anote aí e quais são eles. Agora, na página 34, volta um pouquinho lá no livro de vocês. Nós temos uma representação do lugar onde vocês moram, só que aí está pedindo para fazer uma maquete. Não tem como fazer essa maquete porque vamos precisar de alguns materiais que não temos em casa. Então, o que vocês deverão fazer? Pegar uma folha de sulfite junto com um responsável, um adulto, nunca sozinho, ir para a janela da sua casa e desenhar o que você vê pela janela. Então, você vê prédios, casas, carros, desenhe tudo isso e na próxima aula vamos mostrar para os nossos amigos. Bom, finalizando a nossa aula de geografia, agora eu gostaria de passar para vocês as datas comemorativas de abril que já passaram. Nós temos dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil. Essa data ela foi marcada em homenagem a Monteiro Lobato. Acredito que vocês conhecem algumas histórias aí. Ele escreveu bastante livros infantis, mas também tem livros para adulto. Dia 19 foi o Dia do Índio, ou tem alguns lugares que fala Dia dos Povos Indígenas. Dia 21, feriado de terça-feira, foi o Dia de Tiradentes. Então, ele é comemorado dia 21 de abril, no Brasil, desde 1965. E essa data é um feriado nacional aqui do nosso país, que faz homenagem a Tiradentes, considerado um herói para a nossa nação. E dia 22, hoje, que é o dia que nós tivemos essa aula, é o dia do descobrimento do Brasil. Não é um feriado. Essa data ela é marcada pela chegada dos navegadores portugueses aqui no nosso território brasileiro, pela primeira vez em 1500. Então, vamos memorizar essas datas, porque são datas importantes do mês de abril. Fiquem com Deus e bons estudos!